Próxima etapa. Sinceridade é a chave. O orador que apresenta o conferencista deve ser sincero. Fale com franqueza o que sente, pois só assim o auditório o ouvirá respeitosamente. Use a palavra simples, verdadeira, sem dissimulação, sem malícia, sem disfarce. Seja ardoroso e eloquentemente sincero quando traçar resumidamente o perfil do apresentado, colocando o auditório na expectativa segura de que vai ouvir um bom orador, um excelente discursador. Procure salientar as principais qualidades do conferencista, na certeza de que a assistência verá confirmadas as suas palavras. São qualidades também do orador a lhaneza, a afabilidade, a franqueza, a lisura e a singeleza. Daí a palavra llano, no sentido de sincero, despretensioso, amável e franco. Prepare bem a sua apresentação. O orador deve preparar-se bem para apresentar o conferencista ao auditório numa expressiva homenagem ao seu talento, ao êxito que obteve em sua vida de trabalho e de ideal. Interprete o pensamento dos que tributam justa homenagem ao homem que triunfou pela sua operosidade, pela sua tenacidade, pelo seu esforço. Cabe aqui o brocardo latino, decus in labore, tenacidade no trabalho. Fale das dificuldades iniciais vencidas e do grande otimismo daquele que fez jus à homenagem prestada. Não exagere os elogios que o auditório notará imediatamente. Faça os presentes sentirem que é merecido o tributo a quem venceu pelos seus méritos pessoais. Todos anseiam um dia por esse reconhecimento, quando realmente trabalham pelo bem próprio e pelo bem comum. Na peroração, o apresentador deve cumprimentar o homenageado, desejando-lhe felicidade em sua trajetória futura, fazendo-o sentir a sinceridade desses votos. O agradecimento do homenageado. Antes de iniciar o tema de sua conferência ou palestra, o homenageado deve agradecer sinceramente, dizendo de sua gratidão aos que colaboraram para o êxito de sua empresa ou trabalho. O agradecimento deve ser caloroso, entusiástico, eloquente. Estender a homenagem ao grupo de trabalho, à equipe responsável pela vitória da campanha encetada com sacrifícios e concluída gloriosamente. Preparo de uma conferência. Já foi dito que a conferência, exposição oral de um tema literário ou científico, deve ter a duração de 45 minutos no máximo, equivalente a 15 laudas datilografadas em espaço duplo. O conferencista deve preparar-se demoradamente escrevendo sua conferência, que depois será lida. Observar a divisão clássica do discurso, apresentando no exórdio o tema que irá desenvolver, e que deve ser de interesse do auditório, preso à palavra autorizada do orador. Dirija-se aos presentes, certo de que lá estão para ouvir, aplaudir ou criticar. Em suma, compreender o alto nível das pessoas que se interessam por uma conferência. Daí a importância dada ao trabalho que vai apresentar. Na exposição ou desenvolvimento, apresente os argumentos favoráveis à tese que defende e refute as objeções que lhe forem feitas. Ilustre, se possível, os argumentos em favor do tema, narrando fatos incontestáveis. Os fatos costumam ser realmente irretorquíveis, irrefutáveis, irreplicáveis. Ainda no meio da conferência, procure dialogar com os que desejarem fazer perguntas ou pedir esclarecimentos que possam elucidar a exposição. É muito importante uma interrupção com algumas interrogações agradáveis ou quesitos, com o objetivo de manter um diálogo cordial, sem intenção de examinar os presentes, o que seria uma atitude agressiva e negativa. Vamos alongar-nos um pouco mais sobre este último parágrafo, no sentido de ser mais explícitos. Considere o seguinte: o argumento exposto por você poderá vir de encontro ao ponto de vista de alguns dos presentes, até por se tratar de assunto controverso. Na condição de conferencista, você tem o uso da palavra e dificilmente será contestado pelo auditório.
Não se esqueça de que, a menos que já seja conferencista famoso, você tem de se impor, através da palavra e da projeção de sua autoimagem ao público que assiste à sua palestra. Portanto, cada vez que sua fala tiver sentido diametralmente oposto ao ponto de vista do espectador, ele será tendente a, consciente ou inconscientemente, se colocar em oposição a você. Por não ter argumentação própria, provas palpáveis, conhecimento mais amplo sobre o tema, ou simplesmente por timidez e falta de coragem para manifestar seu ponto de vista à viva voz, ele se sente impotente para contestar seu argumento. A única maneira de fazer valer o protesto contra aquilo que para ele se constitui uma imposição sua é determinar que você está errado, não sabe o que diz, está jogando no escuro e coisas assim. Essa forma de reação poderá levá-lo a desviar a atenção do que você diz, resmungar entre dentes o seu protesto ou procurar trocar ideias com o vizinho ao lado. Se isso acontecer, na melhor das hipóteses, você terá perdido um ouvinte e admirador, mas as consequências poderão ser até mais amplas e desastrosas. Para evitar isso, procure sentir o auditório. Se notar que determinada colocação sua pode plantar dúvidas na plateia ou dividir as opiniões, pare. Esclareça a dúvida. Incite alguém entre os presentes a pôr em voz alta suas opiniões. Debata com ele. Traga à luz fatos novos. Reformule seu argumento. Faça alguma coisa para mudar o statu quo. Mas não prossiga antes de ultrapassar aquele obstáculo para não ver sua palestra fracassar ou ter o desprazer de ouvir um gaiato qualquer dizer ao final: fraquinho, não foi? Lembre-se de que para sobreviver a um possível desastre desse tipo, você precisa conhecer muito bem o assunto sobre que se propõe falar e estar atento ao auditório durante o tempo todo de sua palestra. Em outras palavras, você precisa dominar a plateia. Na peroração, conduz o auditório a aceitar, pela persuasão, a tese da conferência, defendendo suas ideias em linguagem elevada, convincente e persuasiva. Daí o aforismo latino: finis coronat opus. O fim coroa a obra. Procure ler uma conferência de autor consagrado, antigo ou moderno, para se inteirar de sua estrutura e treinar sua elocução. Existem muitas conferências publicadas em separatas ou opúsculos que se podem consultar nas bibliotecas públicas ou circulantes. Há também o precioso livro Conferências Literárias, de Olavo Bilac, hoje raro, não reeditado, mas que pode ser consultado nas bibliotecas públicas. Há no excelente livro 12 Conferências de Bilac. Gonçalves Dias. A Tristeza dos Poetas Brasileiros. O Riso, Esperança, O Diabo, Dom Quixote, A Beleza e a Graça, O Dinheiro, O Comércio e a Civilização, Inauguração do Teatro Municipal, Instrução e Patriotismo e 4 heroínas de Shakespeare. Deus, num discurso de Rui Barbosa. Se você tiver a aventura de escolher para tema de um discurso a palavra Deus ou falar sobre a existência de Deus, interprete a página memorável de Rui Barbosa. Deus é a necessidade das necessidades. Deus é a chave inevitável do universo. Deus é a incógnita dos problemas insolúveis. Deus é a harmonia entre as desarmonias da criação. Incessantemente passam e hão de passar no vórtice dos tempos as ideias, os sistemas, as escolas, as filosofias, os governos, as raças, as civilizações. Mas a intuição de Deus não cessa, não cessará de esplender através do eterno mistério no fundo invisível do pensamento, como o mais remoto dos astros nas profundezas obscuras do éter. A realidade suprema, de onde nos cai perenemente esse raio de luz, é inextinguível. Mas de tão longe nos vem ele na imensidão do existir, que ainda quando momentaneamente lhe pudéssemos supor apagado o foco remotíssimo, primeiro pereceria a humanidade que deixasse de ver aceso na extrema do horizonte esse ponto luminoso. Leia a página de Rui silenciosamente.
depois em voz alta, a fim de treinar a linguagem falada e melhorar sua voz, que necessita de exercício diário. Assinale uma das passagens mais expressivas e comente-a em seu discurso em torno da existência de Deus. A paráfrase, imitação de um trecho literário em que se diz a mesma coisa que o autor imitado, mas com outras palavras, é um ótimo exercício para a cultura do orador, que se vai amparando à sabedoria de nossas melhores páginas antológicas. Com a finalidade de exercitar, vamos fazer a paráfrase do poema Mar Português, de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Exemplo de paráfrase do poema Mar Português. Portugal é uma réstia de luz entre dois azuis, o do céu e o do mar. Com o heroísmo de seus navegadores, com a bravura dos barões assinalados, Portugal foi conquistar novas terras. A pátria de Camões, terra e mar, presença e dor, desvendou novos mundos e conquistou-os para a civilização cristã. Houve muitos que não voltaram, chorando nas praias inundadas de lágrimas, as viúvas, os filhos e as noivas. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, diz Fernando Pessoa, o maior poeta português depois de Luís de Camões. Bojador, cabo da costa ocidental da África, foi por dezenas de anos o limite da navegação portuguesa. E o navegador Gil Yanes, em 1434, conseguiu passar ao sul do Bojador, enfrentando os maiores perigos e dificuldades. Deus deu ao mar o perigo e o abismo, mas nele é que refletiu o céu, o infinito da epopeia lusitana, a imensidão do sonho Lusíada. Princípios da oratória moderna. Leia diariamente para enriquecer o seu discurso, para ilustrá-lo devidamente. Faça de sua palavra uma obra de arte. Procure ter sua memória em dia. Decore sempre um pensamento expressivo ou uma poesia. Use siglas mnemônicas como guias da memória. Fale sempre com entusiasmo, que é Deus no coração. Seja constantemente sincero. Prepare realmente seu discurso. Exercite-se constantemente, escrevendo e falando. Nenhum dia sem uma linha. Persevere no estudo e no trabalho da arte da palavra, da arte luminosa da comunicação. Aqui termina esta etapa. Para melhor aproveitamento do programa que você vem fazendo, é importante que ouça cada uma das etapas em ordem sequencial e tantas vezes quantas achar necessário para uma boa assimilação do assunto abordado.